Antes de começar a mensagem, como o Tom falou, né, nossa igreja ela existe para conduzir as pessoas a tornarem-se apaixonadas pela presença, pela palavra e por pessoas. Nós temos um princípio, um valor na nossa igreja que é busca do Senhor diariamente, todos os dias. E é isso que faz você ter um encontro com a presença. É buscar o Senhor todos os dias, em oração, na leitura da palavra. Nós somos apaixonados pela palavra de Deus e nós somos apaixonados por almas, por vidas, em servir as pessoas. E é isso que nós queremos acender dentro de vocês. Uma paixão pela presença do Espírito Santo. Momentos como esse transformam as nossas vidas. E eu queria esclarecer algumas coisas sobre a nossa igreja. Eu e minha esposa, nós somos os lead pastors, né? Nós somos os pastores da igreja. E talvez você esteja perguntando, mas vocês não são uma igreja brasileira? Sim, nós somos uma igreja brasileira que fala português. Porém, nós somos, em primeiro lugar, a igreja de Cristo. Quando a gente começou a orar por 10 meses para abrir a igreja, nós fomos em Boston, no nosso pastor, e comunicamos com ele que a igreja ia ser em português. A primeira coisa que ele falou para a gente, antes da gente sonhar em abrir a igreja, foi: meu irmão, Deus está me mostrando pessoas com headphones, e vai ter muita tradução, porque vai ter americanos, vai ter hispanos, vai ter pessoas de todas as raças na igreja. Isso eu estou te falando há 1 ano atrás. E aí outra noite, depois que eu voltei de Boston, saí para jantar com outro pastor de Portugal para conhecer ele. E sentado na mesa com ele, conversando com ele, ele me interrompeu e falou assim: meu irmão, não sei se vai fazer sentido para você, mas o Senhor está me mostrando muitas pessoas na sua igreja com earpiece. And there's going to be translation, and people are going to come. Americans are going to come. Spanish people are going to come. So get translation ready, because there's going to be people of every race, every ethnicity. And eu estou falando sobre há 1 ano atrás. E o momento que Deus nos liberou para começar os cultos, eu falei com o pessoal: vamos procurar um sistema de tradução. E aí a gente questionou, mas não faz sentido, a gente nem começou o culto. Deixa eu te ensinar uma coisa. Quando Deus libera uma palavra sobre você, você tem 2 opções: acreditar e agir, ou esperar e ver acontecer e ficar com cara de bobo. Porque vai acontecer. Então, do momento que Deus liberou a palavra, we partner with His Word. Nós entramos em acordo com a palavra que foi liberada e colocamos o sistema de tradução, porque nós acreditamos que nós não vamos carregar uma placa de uma igreja brasileira, nós carregamos a placa de Cristo. E nós queremos toda nação, toda tribo, toda língua, toda raça. Eu quero os hispanos, eu quero os muçulmanos, eu quero os haitianos, eu quero os americanos. O que nós temos orado para a igreja é Salmos 2:8. Nos dê as nações por herança. Então eu quero deixar claro que nós vamos ter louvor em português, nós vamos ter louvor em espanhol, nós vamos ter louvor em inglês, todas as línguas. E a segunda coisa é, as pessoas que estão vindo há mais tempo estão vendo que eu não prego toda vez, a minha esposa não prega toda vez. Toda vez que você vier aqui vai ser uma pessoa diferente pregando. Sabe por quê? Porque a igreja não vai ser construída ao redor de uma pessoa. A única pessoa que a gente exalta aqui é Jesus. Então, se você quer estar nessa igreja, você tem que estar aqui por causa da presença de Jesus, não porque o pastor presidente está pregando ou porque a pastora principal está pregando. Aqui nós empoderamos, nós liberamos as pessoas para terem poder e autoridade para ministrar, e não vai ser toda vez que eu vou estar pregando. Sabe por quê? Porque senão vira um altar para o pastor. E aqui a única pessoa que tem honra e merece ser exaltada é Jesus. Então, toda vez que você vier aqui, vai ser uma pessoa diferente pregando. Porque você tem que estar aqui por causa da presença, e não por causa de um homem. Nem eu, nem minha esposa somos a cara da igreja. A igreja pertence a Cristo. Nós somos mordomos. We are just stewards of the church. The church belongs to Jesus. He's the head. Então, se acostume com isso. Se você está vindo aqui por causa de amizade, I suggest you pray. Tá bom? Amém? Vamos lá? Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores do Evangelho, considerado o príncipe dos pregadores,
ele fala uma coisa que eu carrego no meu coração, que é, a palavra de Deus é como um leão. Você não precisa defender ela, só precisa liberá-la. A gente não precisa defender a palavra de Deus, apenas libera ela. E o que ela tiver que fazer, ela vai fazer. E em momentos de tensão, em momentos de dúvida, em momentos de incerteza, o ser humano tem tendência a tomar decisões precipitadas. Eu tenho certeza, se eu fizesse a pergunta aqui, pessoas levantariam a mão e falariam, eu tomei uma decisão precipitada, baseada no meu sentimento, baseada numa dor, baseada numa frustração que eu tive. Tem tendência, é a nossa tendência a tomar decisões precipitadas em momentos de pressão e em momentos de angústia, em momentos de dúvida. Deixa eu dar exemplo, quando olhamos para a vida de Eva, no capítulo 3 de Gênesis, a gente vê que, por causa de uma confusão, a Bíblia fala que a fruta era boa para os olhos delas, ou seja, de acordo com aquilo que era bom para ela, ela tomou uma decisão. Não baseado no que Deus tinha mandado fazer, mas no sentimento dela de que aquilo que ela viu com os olhos dela era bom. E a gente sabe o restante da história, o que aconteceu. Quando nós olhamos para a vida de Caim, o próprio filho da Eva, por causa de inveja do irmão dele, o que acontece? O primeiro assassinato na Bíblia, Caim vai lá e mata Abel, porque ele tomou uma decisão baseada numa frustração, no sentimento que ele estava sentindo, ao invés daquilo que Deus havia pedido para ele fazer. Quando nós olhamos para a vida de Moisés, quando nós olhamos para a vida de Abraão, se você for no capítulo 12 de Gênesis, no capítulo 17 de Gênesis, você vai ver que Abraão mente por medo. Quando ele chega no Egito, ele vê Faraó e ele fala para Sara assim, ó, fala que você é minha irmã para eles não tomar você, senão eles vão roubar você de mim, fala que você é minha irmã. Abraão mente. Por causa de um sentimento de medo, ele peca, ele erra 2 vezes. Quando você olha para a vida de Pedro, quando Jesus está para ser crucificado, a mulher chega para Pedro e fala assim, você não é o discípulo que andava com ele? Eu não, eu nem sei quem que ele é. No momento de pressão, no momento de ter que tomar a decisão certa, ele toma uma decisão baseada no sentimento dele, que ele estava sentindo, que era o medo. E o capítulo que nós vamos ler hoje, os versos que nós vamos ler hoje, começa assim, o texto. Vamos lá, abra suas Bíblias em Êxodo 32. 33. Versículo 12. Êxodo 33, versículo 12. Êxodo 33, versículo 12 ao 17. Eu coloquei 17 no texto, o nome da mensagem é Sua Presença Vale Mais. Êxodo 33, do 12 ao 17, mas nós vamos só até o 15, porque o tempo está corrido. A Bíblia lê assim, ó, versículo 12. E disse Moisés ao Senhor, vê, tu me dizes, faz subir este povo, e não me deste a saber quem enviarás comigo. Mas dissestes, conheço-te pelo nome, e tu encontraste graças aos meus olhos. 13. Por isso, rogo-te, e se encontrei graças aos teus olhos, mostra-me agora o teu caminho para que eu te conheça, para que eu encontre graça aos teus olhos. E considere que esta nação é o teu povo. 14. E ele disse, minha presença irá contigo, isso é Deus falando, e eu te darei descanso. E ele disse, Moisés, se tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui. 16. Como, pois, se poderá saber que achamos graças aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é em andares tu conosco? Assim seremos separados, eu e teu povo, de todos os povos que estão sobre a face da terra. Amém? Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida, Pai, eu peço que ela possa encontrar guaridas nos corações, Pai. Deus, Isaías 48 diz que as ervas do campo murcharão, a grama secará, mas a tua palavra, ela reina para sempre, Deus.
Deus, eu oro a oração de João Batista, que eu diminua, que o Senhor cresça, Pai, que eu esteja sensível à Tua voz, que a Tua palavra, somente a Tua palavra possa ser pregada, Pai, que o meu achismo, que aquilo que eu acho, que eu penso, que não venha entrar em cena, Pai, que somente as Escrituras venham a ser pregada, Pai, com fidelidade. Eu peço que os corações estejam abertos, Pai, que os corações estejam aptos a receber a Tua palavra e serem tocados pela Tua presença. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. No capítulo 32 do livro de Êxodo, existe uma tensão acontecendo. E você precisa entender isso. No capítulo 32, Moisés está 40 dias no monte. Ele subiu para receber as tábuas da aliança. E a Bíblia diz que, no versículo 1 e 2, a Bíblia diz que o povo de Israel falou assim: Arão, esse Moisés não vai voltar mais não. Faz para a gente deuses que vão ir à nossa frente para nos levar. E aí a Bíblia diz que Arão manda eles tirar os brincos de ouro da orelha dos filhos e deles. E a Bíblia diz que Arão pega os ouros, os brincos, joga no fogo com a própria mão, faz um bezerro de ouro. E a Bíblia diz que aquele povo começa a adorar um bezerro de ouro. Só nesse ato que aconteceu, eles quebraram 2 mandamentos. Adorar somente o seu Deus e nenhum outro Deus, e não terás imagem, ídolos à sua frente. É os 2 primeiros mandamentos de Êxodo 20. Então existe um clima de tensão. Eles estão adorando o bezerro de ouro, enquanto Moisés está tendo um relacionamento com Deus no topo do Monte Sinai. E aí a Bíblia diz que Deus fala assim, ô Moisés, esse povo pecou, desce lá. Deus se ira com o povo. Deus fica furioso com a nação. Desce lá que esse povo está adorando outros deuses. Esse povo que você trouxe do Egito. Repara que Deus começa a se distanciar do povo. Antes era, fala para eles que eu sou o Deus deles e ele é meu povo. Eu sou o Deus deles e ele é meu povo. Agora Deus já não vê mais o povo como o povo dele. Este povo que você trouxe do Egito, Moisés, eles estão pecando lá embaixo. A Bíblia diz que Moisés desce e ele vê aquela adoração e Moisés fica irado. Moisés quebra as tábuas da aliança no pé da montanha, briga com Arão, fala, Arão, o que você está fazendo? A Bíblia diz, se você olhar no capítulo 32, que Moisés derrete o bezerro de ouro, aquilo vira pó, ele coloca na água e manda eles beberem aquela água. Então, um clima de tensão. Quando nós chegamos no capítulo 33, existe uma tensão entre Deus e o povo de Israel. Porque depois das tábuas da aliança, era o momento deles saírem para a terra prometida. Era o tempo de partida deles. Então, nós começamos o capítulo 33 com essa tensão. Aí Moisés fala assim, e disse Moisés ao Senhor, vê, tu me dizes, faz subir este povo, e não me destes a saber quem enviarás comigo. Nunca cresça mais do que a sua dependência em Deus. Nós vamos aprender alguma coisa nesse versículo. É um pouco estranho que Moisés faz essa pergunta. Porque se você for no capítulo 33, versículo 1 e 2, coloca aí para mim ler. Deus falou assim, pega este povo e eu vou mandar o meu anjo adiante deles. Pode olhar aí, versículo 1 e 2. E eu vou colocar um anjo adiante deles, e eu vou dar vitória para eles, contra os cananeus, contra os jebuseus. Eu vou fazer eles entrarem na terra prometida. Eu vou dar por herança para eles a terra que eu prometi para Abraão. O meu anjo irá com eles. Presta atenção que eu falei no capítulo 32. Por que eles pediram um bezerro? Porque eles queriam um Deus para ir à frente deles. Deus está dando um anjo para ir à frente. Mas Deus fala que não vai. Moisés entendeu a diferença entre ir à frente e estar comigo. Eu fico pensando se o Senhor falasse para a igreja hoje,
eu vou te dar uma igreja lotada, eu vou te dar o melhor telão, eu vou te dar o melhor microfone, eu vou te dar o melhor sistema de tradução, mas a minha presença não vai estar contigo. Eu tenho certeza que 90% das igrejas ia aceitar. Porque é isso que nós temos visto no Evangelho hoje. A igreja promete bênção, a igreja promete vitória. Deus estava falando, ei, eu vou te dar vitória. O meu anjo vai à frente de vocês. Os seus inimigos vão ser derrotados. Eu vou te dar aquilo que eu prometi para vocês. Mas eu não vou com vocês. A minha presença não vai ir com vocês. Eu não quero mais nada com vocês. Eu não quero relacionamento mais com vocês. Primeira coisa que eu aprendo aqui, que eu quero perguntar para a igreja hoje, para vocês é, e se Deus falasse para vocês, vou te dar aquele trabalho que você está querendo. Eu vou abrir aquela porta que você pediu. Eu vou te dar aquele esposo que você pediu. Eu vou te dar aquele salário que você pediu. Eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, mas eu não vou estar contigo. Qual seria a sua resposta? Qual o motivo que você está aqui hoje? Por causa que você quer Ele ou porque você quer aquilo que Ele oferece? Você está aqui hoje porque você quer algo do Senhor, você quer a promessa do Senhor, você quer a bênção do Senhor, ou você quer Ele? Moisés entendeu. Espera aí, Deus, não me interessa que a terra manda leite e mel. Não me interessa que o anjo vai à nossa frente. Não me interessa que o Senhor vai dar vitória. Não me interessa que os inimigos vão ser vencidos. Eu quero saber quem vai comigo. Eu quero saber quem vai estar aqui do meu lado. Sabe por que Moisés entendeu isso? Porque ele sabia que a terra sem a presença não valia nada. A igreja lotada sem a presença não vale nada. Deixa eu te falar uma coisa. Nem tudo que a terra aplaude, o céu aceita. Não se confunda com aplausos na terra. Você pode ter uma igreja cheia, você pode ter uma igreja lotada, você pode ter uma igreja com o melhor telão e assim mesmo errar a presença de Deus. Você pode ter um bom casamento, você pode ter o dinheiro que você tem, você pode ter o melhor trabalho, você pode ter um PhD na sua área, você pode ter tudo. Se não tiver a presença, não vale nada. Moisés falou, eu não quero saber se manda leite e mel. Eu não quero saber o que vai ter lá. Eu não quero saber se os inimigos vão ser vencidos. Eu quero saber quem vai comigo. A promessa sem a presença não vale nada. E ele sabia disso, porque quando Deus chamou ele em Êxodo 3, ele falou assim, Deus, mas quem que eu vou falar que me enviou para Faraó? Eu estou contigo. Eu sou. Eu estou contigo. Deus, mas o que eu vou falar? Vai lá, capítulo 3, versículo 11 e 12. Mas Deus, o que eu vou falar para a nação de Israel que me enviou? Eu sou, eu estou contigo. Ele sabia que a presença dele validava ele. Quando nós não temos a presença ou perdemos a presença, nós perdemos o senso de identidade. É por isso que você busca validação nas pessoas. Está faltando presença. Moisés sabia que sem a presença ele não era nada. Moisés sabia que a terra prometida sem o Senhor de nada valia. Segunda coisa que eu aprendo só nesse versículo, o texto é muita coisa, eu vou tentar ser rápido. Segunda coisa que eu aprendo só nesse versículo. Sabe quantos anos tinha Moisés quando Deus falou isso com ele no versículo 12? Alguém chuta aí. Moisés tinha 80 anos. 80 anos de idade. Por que isso é importante? Por isso que você, quando prepara uma mensagem, você precisa estudar contexto histórico, contexto da época, tudo, porque esses mínimos detalhes é o que traz a beleza do Evangelho à tona. Moisés tinha 80 anos, deixa eu te falar uma coisa, Moisés abriu o Mar Vermelho, Moisés viu as 10 pragas, Deus operou milagres através de Moisés, Deus fez tudo através de Moisés. Ele foi o maior líder depois de Jesus no Velho Testamento. Ele é o cara do Velho Testamento. Moisés tinha experiência em liderança.
E mesmo assim ele não confiou nas habilidades dele. Ele podia ter falado, Deus, já que você não vai comigo, deixa comigo. Eu sei como é que tira esse povo. Eu tirei o povo do Egito, deixa eu tirar agora. Deixa eu levar eles para a terra prometida. Eu sei o que é pelejar. Eu sei o que é guerrear. O Senhor me mostrou como é que faz. Eu tenho experiência em liderança. Nunca cresça além da sua dependência em Deus. Além de toda a experiência, além de ter vivido milagres com Deus, Moisés sabia que sem a presença, a experiência dele não valia nada. Ah, mas eu canto muito bem, meu irmão. O dia que você perder a presença, você pode ser o melhor cantor do mundo, não vai valer nada. Vai ser como bater num metal que só vai fazer barulho. Porque o que faz a diferença é a unção, não é o seu dom. É a unção que despedaça o jugo. Quando você ouve alguém falar assim, ó, vai por mim, tem muita experiência nessa área. Não perca o temor do Senhor. Moisés, com 80 anos de experiência, ele não deixou isso levar, ele não tomou uma decisão impulsiva de falar, deixa que eu resolvo então. Lembra que eu comecei falando do quê? Pessoas tomam decisões baseadas nos sentimentos dela, ou até mesmo nas habilidades dela. Um pai viajou para a Europa. Um pai viajou para a Europa. E o filho dele gostava muito dos X-Men. E aí o pai, querendo agradar o filho, ele ia ficar um mês na Europa, o pai foi lá e comprou a coleção toda do X-Men. Comprou tudo. Levou uma mala só de brinquedo. E aí depois de um mês esse pai chegou na casa. E assim que ele chegou na casa, que ele viu o filho dele, ele abriu a mala, aquele tanto de brinquedo. E o filho veio correndo e ele falou, olha o que o papai comprou pra você. O filho veio e pulou no pescoço do pai. Porque a presença do pai vale mais do que os bens que o pai pode dar. Ele não estava preocupado com os brinquedos, ele estava preocupado com a presença do pai. A presença dele vale mais. Das bênçãos que ele pode te dar, das promessas que ele pode fazer, dos milagres que ele pode fazer, dos favores que ele pode te dar. Aquele filho não se preocupou com os brinquedos, porque o que importa é que o pai dele estava ali. Era isso que Moisés estava falando. Deus, espera aí. Eu não quero saber se é o Miguel, o arcanjo de guerra. Eu quero saber quem vai comigo. Essa é a diferença de Saul e Davi. 1 Samuel capítulo 15 fala que, e eu estou no versículo 1 ainda, meu Deus, eu tenho que correr. 1 Samuel capítulo 15 fala que Samuel chegou para Saul e falou assim, deixa eu te falar uma coisa, por que você não obedeceu ao Senhor? O que são esses bezerros que estão cantando aqui? Deus mandou vocês matar tudo. Por que vocês pouparam o rei de Amaleque, Agag? E aí ele dá uma desculpa e Samuel fala assim para Saul, Deus está tirando de você o trono. Saul fala assim, não tira de mim o trono, não tira de mim o teu poder, volta comigo, Samuel, para que eu seja honrado perante o povo. E aí a gente passa para frente, Davi pega com Batseba, mata Urias, o Natã vem para Davi e fala assim, ó, você pecou, seu assassino, seu adúltero. Salmo 51, versículo 11, fala assim, Davi falou assim, ó, não retira de mim o teu espírito. Saul estava pegado ao trono, Davi estava pegado à presença. Não retira de mim o trono, Saul falava. Davi falava, não retira de mim a tua presença. Não retira de mim o reconhecimento perante os homens. Não retira de mim o teu espírito, que sem ele eu não sou nada. Versículo 13. Moisés falou, não, quero saber quem vai comigo. E aí Moisés fala assim, ó, por isso agora eu te peço, se eu encontrei graça aos teus olhos, Moisés entra na presença de Deus com ousadia, ele faz um questionamento a Deus. Não baseado nas suas habilidades, não baseado nos seus critérios de líder, não baseado nas suas credenciais de um bom líder, não baseado no seu nome, mas na graça de Deus sobre ele. E aí eu quero falar, quantas vezes a gente acha que a gente tem que fazer mais para ser aceito por Deus?
A gente quer chegar na presença de Deus. Deus, olha o tanto que eu estou trabalhando para o Senhor. Eu estou cantando, eu estou pregando. Deus, eu estou fazendo tudo certo. A gente acha que é por mérito. A gente acha, ou então a gente está igual a nação de Israel. A gente peca e acha que Deus está distante, que Deus é um Deus mau, que agora eu pequei, eu vou ter que fazer tudo novo, vou ter que cantar, me consagrar por 1 ano, começar a cantar de novo, começar a trabalhar de novo para o reino, servir na igreja, fazer isso, fazer aquilo, e aí nós estamos um ativismo dentro da igreja, achando que é dessa maneira que nós chegamos perante o Senhor. Mas deixa eu te mostrar uma coisa, Hebreus 10, 19 fala assim, ó, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. É pela graça do Senhor que nós temos autoridade para chegar diante dele. E Moisés entendeu isso. Efésios 6 diz que nós estávamos longe, mas o sangue nos trouxe perto. Deus, se eu achei graça diante de ti, eu estou te pedindo, me fala com quem vai ir comigo. Eu quero te encorajar a entender que é pela graça do Senhor que você tem autoridade para chegar no trono e conversar com Ele, e questionar a Ele, e falar com Ele. Não é por méritos e nem pelo que você faz, mas sim pela graça. A sua identidade não está conectada com aquilo que você faz. Porque o dia que você parar de fazer, você perde a sua identidade. A minha identidade não está conectada com eu pregando todo domingo, todo sábado. A minha identidade é de filho e ponto final. Se você não souber quem você é em Deus, quando o seu ativismo, quando o seu servir na igreja for arrancado, você se perde. Moisés era mestre em não tomar decisão precipitada. Números 27, versículo 5 fala assim, ó. Coloca aí, lê para nós. Número 27, 5. Colocou? Moisés levou a causa delas perante ao Senhor. Havia surgido um questionamento muito difícil para Moisés. A nação estava sendo formada, as leis estavam sendo formadas, a nação estava se formando, o legislativo da nação estava sendo formada, e aí chegaram as mulheres para Moisés e falaram assim, ó, meu pai morreu, ele não tem filho, não é justo que a gente não tenha herança na terra. Nós somos 4 irmãs, e meu pai não participou da rebelião com Corá. Lembra que teve uma rebelião contra Arão e Moisés? Ela falou, meu pai não participou dessa rebelião. Não é justo que a gente não receba a herança da terra. A gente merece a herança. E aí Moisés não sabia o que fazer. Moisés não sabia o que fazer. Sabe o que ele fez? Ele foi buscar o Senhor. Nosso problema é quando nós não sabemos o que fazer, nós vamos buscar um amigo não crente, que não sabe nem os princípios da Bíblia. Nosso problema é quando o nosso casamento está dando ruim, ao invés de ligar para o pastor, ao invés de ligar para um líder espiritual, eu ligo para um amigo não crente para tomar conselho sobre o casamento. O problema é quando eu não sei como criar os meus filhos, eu não sei o que a Bíblia diz, e aí eu tenho que ouvir um podcaster, eu tenho que ouvir um pastor no YouTube a ensinar a minha família ou a minha e a minha esposa a criar os meus filhos. Eu gosto muito de ficar irritando, brincando, cutucando, né? Quem é próximo de mim sabe, eu gosto de ficar fazendo piadas, zoando o JP com o Flamengo, que é o time mais horrível que tem. Todo time aqui de Dallas é ruim, o Cowboys é ruim, o Mavericks é ruim, o Rangers é ruim, Houston é ruim. O único time que presta é o Patriots com Tom Brady. That's it. I hope you're not a Cowboys fan, bro. I don't. E aí eu gosto de ficar zoando, né, brincando. E aí eu fazia isso muito com os meus filhos. Aí um dia eu estou orando, lendo a Bíblia, e a Bíblia fala assim, em Efésios 6, não irritei vossos filhos. Quer aprender a criar seus filhos? Vai ler a Bíblia. Provérbios, não aparte das costas do teu filho a vara, para que ele não te envergonhe quando você estiver velho. Mas não, ao invés de procurar a Deus como Moisés, você vai procurar uma pessoa que nem filho tem, para te dar conselhos sobre filhos. E aí você está namorando aquela pessoa que não é cristã,
mas você não tem coragem de perguntar a Deus o que Ele quer, porque você tem medo da resposta. E é por isso que às vezes nós tomamos decisões baseado nos nossos sentimentos, porque nós não queremos ouvir o que Deus tem para falar. Eu vou te dar um exemplo, e aqui eu vou compartilhar algo íntimo meu. Quando a gente foi sair da igreja que a gente servia como pastores jovens, foi um tempo muito difícil para mim. E aí quando a gente falou, chega, não dá, a gente começou a jejuar, buscar o Senhor. Hoje a gente vai ficar um pouco mais tarde, mas se tiver que ir embora, fica à vontade, tá bom? E aí eu peguei e falei assim, minha última oração foi, o que o Senhor quer que eu faça, Deus? Eu estava no quarto dos jovens dessa igreja, e eu falei, o que você quer que eu faça? Eu vou fazer. Se o Senhor mandar eu fazer, eu vou fazer. Não interessa o que vai me custar. Eu gritava naquela sala, chorando sozinho. E aí a gente tinha uma conferência para ir no final de semana, na Mercy. No último dia da conferência, desde sexta, a gente buscando ao Senhor uma resposta, um sinal, e o Senhor não falou nenhum dos dias. No último dia da conferência, o pastor, no último, assim, ele ia fazer o apelo. Ele falou a frase assim, ó. If you perish, you perish. But at least you have Jesus. Do not negotiate the truth. Naquele dia, eu e a Jéssica tomamos uma decisão. Deixa eu te falar. Você acha que foi fácil? Nós fizemos as contas, eu vou falar números para vocês. Nós deixamos para trás $86 mil, incluindo salário, o seguro da minha família de saúde era pela igreja, housing, nós colocamos na ponta da caneta, $86 mil. Você acha que é fácil um pai de família abandonar um salário de $86 mil? Mas a presença vale mais. A verdade vale mais. O problema é que nós não temos coragem de perguntar para o Senhor, o que você quer que eu faça? Você quer que eu largue esse trabalho porque esses endemoniados aqui do serviço estão me fazendo pecar? Você quer que eu abra mão desse relacionamento que não é do Senhor? Você quer que eu abra mão disso? Nós não temos coragem porque nós temos medo da resposta. Moisés foi buscar o Senhor. Quando você está perdido, Deus precisa ser o seu norte. Deus, eu não sei o que fazer. Ele falou no versículo 13. Para que eu te conheça e encontre graças nos seus olhos. No momento de dificuldade, no momento de tensão, Moisés falou, Deus, me mostra os seus caminhos e eu vou te obedecer. Eu vou fazer aquilo que você mandar eu fazer. Me mostra o que eu preciso fazer. Deus, me mostra onde eu tenho que estar. Me mostra o que você quer que eu faça na igreja. Me mostra qual igreja eu tenho que estar. Me mostra. Tenha coragem de fazer essa pergunta para Deus. Para de ser covarde. E obedeça, porque vale a pena. E aí no versículo 14, eu tenho que correr, eu vou pular algumas coisas aqui, Lê, você segue aí comigo. Versículo 14, e aqui eu quero aprofundar um pouco nessa palavra. A Bíblia diz que ele falou assim, ó, Deus falou para ele, e ele disse, minha presença irá contigo. Essa palavra descanso, você vê aí no final do versículo, fala assim, e eu te darei descanso, no final do versículo 14. A palavra descanso, ela é muito rasa. Ela não traz o significado total que ela tem no texto original. Se você parar para pensar, não faz nem sentido. Eles não estavam nem andando, já tinha 40 dias que eles estavam parados no mesmo lugar. What is God talking about? O que Deus está querendo dizer com essa palavra descanso no final? Minha presença irá contigo e eu te darei descanso. A palavra descanso aqui, ela está... Quem anda comigo há muito tempo sabe que verbo na Bíblia é muito importante. A literatura da Bíblia é muito importante. E essa palavra aqui ela está conjugada em um termo no hebraico
que chama causativa. It's a causative stem, que chama em hebraico. O que isso quer dizer? Eu vou explicar bem simples. Isso quer dizer que o verbo descanso está conectado com o sujeito, que é Deus. Ele que falou que ia dar o descanso. E quando a causa é causativa, quando o verbo está conjugado nesse stem, causative stem, significa que somente o sujeito pode fazer acontecer aquilo que está sendo prometido. Nada que o objeto indireto, que é Moisés e a nação, fizer, pode mudar esse descanso que Deus vai fazer. Somente o sujeito da frase pode operar esse descanso sobre as pessoas que está sendo prometido esse descanso. Presta atenção nisso, é importante. Então, descanso que Deus está falando aqui, eu vou te comparar com outra palavra no hebraico que é descanso também, que chama Shavat, que vem a palavra sábado. A palavra Shavat significa descanso físico, para de trabalhar. Mas a palavra Nuach, que é essa do versículo 14, significa isso aqui, ó, alívio, estabelecer-se ou instalar-se em um lugar em segurança, com paz estabelecida. Olha a diferença. Para de trabalhar para alívio, estabelecer ou se instalar em um lugar com segurança, plus peace. Vamos lá, vamos mais profundo um pouquinho. Por que isso é importante? Deus não está falando de um descanso físico aqui, mas sim entrar em um estado de alívio, estabilidade e segurança. Quando você para pensar, coloca o versículo 5 do capítulo 33 aí, Lê. Deus falou assim, ó, tira suas vestes para eu decidir o que eu vou fazer com vocês. O povo estava em estado de pânico, porque agora eles não sabem qual que é o destino deles mais. Eles estão ansiosos para saber se Deus vai ir com eles ou não. Eles estão preocupados se eles vão conseguir caminhar esse destino todo sozinhos, e eles não sabem como que vai ser estabelecida a chegada lá na Terra Prometida. Ou seja, eles não têm noção do que vai acontecer no destino deles. O povo está ansioso. O povo está preocupado com o destino. O povo está preocupado se eles vão conseguir chegar no destino. Então Deus está falando isso aqui, ó. Fiquem tranquilos, porque eu vou levar vocês, vou estabelecer vocês, vou tirar essa ansiedade de vocês e vou dar paz novamente para vocês. Essa palavra, presta atenção, tem uma igreja aqui, down the road, que ela fala assim, ó, bring your Bible and bring your brain. Vamos pensar, a gente precisa aprender um pouquinho. Eu quero que vocês vejam como uma palavra, ela é profunda, ela faz você entender o que Deus realmente está querendo falar. Essa palavra, ela aparece em outra passagem, lá em Gênesis 5 ou 6, 5:29, que a Bíblia fala assim, ó, esse nos dará alívio. Se você tem um logos aí, o software no seu telefone, você pode ir lá na palavra alívio, que vai estar escrito assim, vai ter um número 4 lá, e vai estar assim, ó, o nome de Noé vem de Nuach, de descanso. Então o nome Noé significa alívio, paz e segurança. Por que eu estou falando isso? Olha o que está acontecendo, lembra do contexto. Havia uma tensão entre Deus e o povo. Noé, ele estava vivendo um momento de tensão. Se você lembrar, o que estava vindo no capítulo 6? O dilúvio. Deus ia matar a humanidade. Então existe um momento de tensão entre a geração de Noé e a próxima que ia vir. Noé, ele ia trazer o alívio para a próxima geração. Quando Deus fala que vai dar descanso, Deus promete dar o alívio para a nação depois de um momento de tensão. Olha o paralelo, mesma coisa. Noé, a arca diz em Gênesis 8:4 que a arca desceu e se instalou, estabeleceu no topo da montanha.
Deus está tirando o povo para estabelecer, para instalar o povo em uma terra. A Bíblia fala que Noé, ele ia trazer um momento de paz para a humanidade, depois de um momento de tensão e um momento de morte. Deus está falando, eu vou dar paz para vocês e a nossa aliança vai ser renovada. Calma aí que nós vamos chegar lá. Por que isso é importante? Você está sem paz? Você está sem segurança? Você está sem destino? Eu acho que eu conheço um homem que no Novo Testamento, em Mateus 11, 28, falou assim, vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, preocupados, e eu vos darei o quê? Descanso. Eu vos darei descanso. É a mesma palavra que Deus está falando para a nação. Eu vou trazer vocês a um estado de alívio. Vocês que estão ansiosos, vinde até mim, que eu posso te aliviar. Vocês que estão preocupados com o seu destino, vinde a mim, porque eu vou te direcionar. Vocês que estão sem paz, somente eu posso te dar essa paz. O seu dinheiro não pode comprar, os seus talentos não pode te dar, o seu esposo não pode te dar, somente Jesus pode te dar. O descanso que Deus está falando não é um descanso físico, é um descanso na sua alma. Você tem tentado através do seu trabalho, você tem tentado através de um relacionamento novo, você tem tentado através da sua amiga, do seu amigo, deixa eu te falar, não vai funcionar. Somente Jesus pode trazer essa paz. Eu posso te dar esse descanso. A minha paz, a minha presença vai com você, Moisés, e eu vou trazer uma aliança nova de paz entre nós e a nação. Como que nós seremos reconhecidos? Eu vou pular um versículo aqui, Lê. Versículo 16. Como que nós vamos ser reconhecidos na face da terra? Se não é porque o Senhor anda com nós. Não. Você não está entendendo. Você não é reconhecido porque você canta bem. Você não é reconhecido porque você tem muitos talentos. Você não faz a diferença. Você não é set apart. Você não está se excluindo do mundo porque você tem dinheiro, porque você tem uma casa boa, porque você tem um relógio legal, porque você tem um carro legal. Não é isso que te faz separar do mundo. Não é isso que te marca como diferente. Não é o que você tem. Não é o dinheiro que você tem. Não é a bolsa de marca que você tem. Isso não é pecado ter. O que eu estou falando é o que te vai separar do mundo é a presença. Moisés falou, Deus, se você não for com a gente, eu não vou sair daqui, porque o que faz nós sermos diferentes é a tua presença. Não é o seu talento. Não é a igreja cheia. Não é o seu esposo. Moisés falou, se o Senhor não for conosco, nós não vamos ter graça, nós não vamos continuar debaixo da sua bênção, nós não vamos ter o teu favor se o Senhor não for conosco. E não só isso, nós não vamos poder ser diferentes do povo de todas as terras, porque o que diferencia nós dos outros povos é a sua presença. E eu quero encerrar falando isso aqui para vocês. A Jéssica, ela chegou para mim essa semana e ela falou assim, nossa, ela deu um testemunho para mim. Estava com muita raiva essa semana. Eu perdi um loan, nós temos uma companhia de mortgage, e ela chegou para mim e falou assim, eu perdi um loan de $400 mil. O cliente, não deu certo fechar o loan, perdi o loan, mas eu não reclamei nada. Falei, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. E aí no outro dia, uma cliente do nada me liga, eu nem sabia que ela estava em contrato, e adivinha quanto que é o loan dela? 800 mil, o dobro do preço. Sabe por que eu estou compartilhando isso? Eu vou te dar dois testemunhos, dois exemplos, que esse é um deles. Porque quando você está debaixo da presença e obediência, o favor, ele flui. Você não tem que fazer nada.
E aí quando ela me fala essas coisas, eu fico só rindo por dentro e Deus falando comigo. Quando ela me liga, a gente está aqui conversando, ela fala, você não vai acreditar, um realtor lá da Conchichina, lá de outro lado, lá de outro estado, eu nunca fui nesse estado, nem sei onde que é. Ele me ligou e falou assim, ó, não sei porquê, mas seu nome caiu aqui na minha mesa e eu estou te ligando, eu tenho 2 clientes para você. E aí sabe por que eu dou risada por dentro? Porque todos os dias de madrugada, quando eu acordo para orar, eu coloco a mão na tela do computador dela e falo, Deus, eu abençoo esses e-mails, eu abençoo as text messages. Deus, sopra o nome da companhia nos 4 cantos dessa terra. Deus, sopra o nome da Jéssica nos 4 cantos dessa terra. Deus, traz os clientes, traz as realtors, o Senhor conhece a nossa necessidade. Deus, sabe o que é isso? Eu estou te instigando a viver em uma vida de oração, em viver debaixo da presença de Deus, porque aonde está a presença tem favor, aonde está a presença tem abundância, aonde está a presença, você não precisa se esforçar para receber, ela vem atrás de você. Deus te abençoa, porque a presença está em cima de você. E aí eu dou risada, todos os dias, a mão no computador, Deus abençoa cada e-mail aqui. Traz as realtors, dá favor para a Jéssica com as realtors, traz o coração das realtors para a Jéssica. E o outro testemunho que eu quero te dar. Um dia eu fui levar minhas filhas na escola. A Grace, o Sam não era nascido ainda. E aí eu não tinha intimidade com segurança. Tem sempre um segurança na porta. E eu entrando com as crianças. Eu peguei a mão dela e passei andando assim. E cheguei e coloquei uma na sala, outra na outra. E aí quando eu estava saindo para ir embora, o segurança falou assim, hey buddy, let me talk to you for a second. E eu falei assim, what's up? E ele com lágrimas nos olhos, ele olhou para mim e falou assim, quando você passou aqui, a presença de Jesus me tocou. Estou te falando isso, não é para levantar um altar para mim. É porque quando eu falo do nome dele, quando a presença dele chega, quando a presença dele vem, não tem ninguém que aguente. Não há vida que não seja tocada. E aquele homem com lágrimas nos olhos falou assim, faz tempo que eu não sinto isso. Quando você passou aqui, a presença do Espírito Santo me tocou. E eu entrei no meu carro e eu comecei a chorar. Porque quando a presença do Espírito Santo vem, quando você carrega a presença, deixa eu te falar uma coisa, muitos pregam, muitos cantam, muitos tocam, mas poucos carregam a presença. Eu quero instigar você a carregar a presença de Deus. Eu quero instigar você a se apaixonar pelo nome de Jesus, a se apaixonar pela presença dEle. Eu quero instigar você a se entregar completamente para Ele. Não existe nenhum prazer maior do que ouvir a pessoa falar, ei, eu senti a presença de Deus. I felt the Lord touching me. As you walked by, I felt the Holy Spirit. Quando eu falo do nome dEle, isso gera um fogo no meu coração. Isso gera uma paixão dentro de mim. Porque eu sou completamente I'm desperate for Jesus. I love Him. I want Him. And I want more. I want more of the Holy Spirit. That's what I want. That's what I live for. When I close my eyes, when I lay down in that coffin, I want people to look at me and say, that man, he was passionate about Jesus. That man, he loved the Lord. That man, he wanted to have a conversation with Jesus face to face. I'm passionate about Him. There's nothing in my life that I want more. And I want to ignite that fire inside of you. There's nothing. Quando eu fechar os meus olhos, when I close my eyes in that coffin, I want my kids to look at me and be like, my dad loved Jesus. My dad was passionate about the presence. My dad, he was crazy about the Word of God. That's the legacy that I want to leave behind. What is the legacy that you want to leave behind? The money, the houses, the financial stability, that's all going to vanish. You have to love Jesus. Moses said, if you don't go with us, I'm not leaving this place. Don't make decisions. Don't move unless Jesus and the Holy Spirit goes with you. It doesn't matter what the decision is. If God doesn't tell you to go, don't go.
If His presence is not going with you, don't go. Oh, I'm going to move back to my country. I'm going to move back to another state. I'm going to go. Have you asked the Lord? Is He going to be with you when you go? I went to Brazil to do missions. I'm going to talk in English. I went to Brazil in English to do missions. I'm sharing this with you because I know it's real, God. I've lived it. I felt it. I saw it with these eyes. I went to Brazil on missions. And whenever I go, I'm passionate about missions. I want our church to do missions. We want to reach the nations. I want to go to every nation. I'm just crazy about missions. So I went to Brazil to do missions with my Brazilian church in Boston. And whenever I'm in missions, I'm always fasting, always praying, because I'm telling you, the devils, it'll manifest. I'm telling you. You're going to see people getting possessed by demons. So one day I'm just fasting, praying in my room, and I'm just like, I'm supposed to preach at night, and I'm just like seeking the Lord to see what He wants me to preach, and I'm just seeking and praying. And I fasted until the next day. Usually I fast until like 3, 4, but I fasted the next day. I'm telling you this because I want you to be passionate about fasting and praying. That's the key to release the supernatural. So I'm fasting and praying, and they did the service right in the middle of the city. It was a small city, like 2,000 to 3,000 people. It was a village. So they put everybody around in the village, and I was right in the middle. As soon as I got to the middle of the stage and I went to preach, I walked by this lady. She was right here where Tommy's sitting, and she's standing. And I walked by her, and she falls to the ground. I don't see what happened, right? I don't see what happened right after. And I'm just like walking, and I see that a bunch of people gathering around the lady and grabbed her and took her to the house. And I preached the message. And after I finished, the pastor from the community, he comes up to me in tears. He said, "Did you see what happened?" I said, "I have no idea what happened to that lady. As you walked by, she got possessed by demons, and she started eating rocks." Why am I telling you all of this? Because when the presence of God passes by, demons, they have to flee. They have to go. They have to go. That's why the presence is the most important thing. There's nothing more precious than the presence of God. Moses understood that. I don't care about the land. I don't care about the milk. I don't care about the honey. I care about you coming with me. I don't care if the angel's going to go before us. I want you, God, to walk with me. I want to walk with you. I want to be close to you. I want to be intimate with you. And if you pay attention, God says, "I know you by name." I skipped that, but the Holy Spirit just brought this to my heart. One of the verses, the Bible says, que Deus falou assim, ó, God said, "I know you by name." And that word know only appears in Genesis 4:1 when Adam has intimacy with his wife, Eve. So that word know means intimate. How intimate are you with the Lord? How well does He know Him? Does He know you, and how well do you know Him? God used an intimate word to tell Moses, "I know you. I am close to you. I am intimate with you." How well do you know God? How well do you know Jesus? How well do you want to know Him? How deep do you want to know Him? Stand on your feet. Levanta. Quanto que você quer conhecer o Senhor? How well do you want to know Him? How deep do you want to know the Holy Spirit? Do you want to carry the presence, or do you just want to hear about someone else carrying the presence? Thank you, Jesus. We love you. We honor you. Thank you for your blood that washes away every sin. And because of your blood, we can come boldly before you. Nós chamamos, Jesus. Nós te louvamos, nós te exaltamos por tudo que o Senhor é. Obrigado, Jesus. And we do this until you come back. And we say, Maranatha, come, Jesus. We're ready for you, Jesus.
We want you. We desire you. Our souls long for you. Thank you for breaking your body at the cross and spilling your blood to make us holy. We love you. We honor. We praise you. In Jesus' name, amen and amen.